E aí pessoal, tudo certo? Então vamos lá, vamos começar então nossa aula então, de distribuição de frequência, certo? Vamos fazer um videozinho, fazendo uma explicação para vocês poderem fazer os exercícios desta aula e da próxima aula, da aula da semana que vem, tá? Vamos lá então, distribuição de frequência, certo? O que é? É um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as frequências, tá? Que são as repetições de seus valores, tá? Então a gente tem uma tabela primitiva, tá? Que tem os dados brutos, tá? É a tabela que relaciona, tá, os elementos que não foram numericamente organizados. Então, vamos considerar essa distribuição aqui embaixo, certo? Essa distribuição aqui é uma tabela primitiva, certo? Ela não está organizada, simplesmente jogaram os valores ali, tá? Conforme eles foram aparecendo, digamos assim, tá? E não tem nenhum tipo de organização, nenhum tipo de ordenação, tá certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós pegamos e organizamos em row, tá? Que é o quê? É uma distribuição, tá? Obtida após a ordenação dos dados, tá? E a ordenação crescente. Então, eu começo aqui com os números menores, à medida que eles vão... mesmo que eles se repitam, a gente vai colocando um do ladinho do outro, tá? E assim a gente vai colocando os números menores em sequência até chegar nos números maiores, certo? Por ordem, tá? E aí o seguinte, a gente pode fazer então também uma distribuição de frequência, tá? Sem intervalo de classe, tá? Mas isso aqui é apenas a critério da gente conseguir entender. Então, por exemplo, o que é essa tabela aqui? Eu estou mostrando aqui para vocês que essa tabela, nessa distribuição, o número 41 se repete 3 vezes. Então, não há necessidade de eu colocar 41, 41, 41. O que eu posso fazer? Eu posso construir uma tabela onde eu coloco 41 aqui e aqui ao lado o número de vezes que ele está se repetindo. O 42 aqui, por exemplo, se repetiu 2 vezes, certo? O 43 apenas uma e assim sucessivamente até o último número, tá? Que é o 60. Neste caso, vamos dar uma olhada, ó, o 60 se repetiu 2 vezes, está aqui 2 vezes, certo? E só que a soma dessas repetições tem que ser igual ao número de ocorrências que tem aqui em cima. Então, se eu contar do 41, né, somar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou chegar até o final com a soma de 20. E as frequências têm que ser a mesma coisa, certo? Porque se o 41 veio 3 vezes, tem que ter 3 vezes o 41. Então, como se eu somasse 41, né? As 3 vezes o 41, mais o 42, 2 vezes, 5 vezes. Então, entre 41 e 42 eu já tenho 5 ocorrências, certo? Somando todas elas, vai ter que ser igual a 20, que vai ser o quê? A soma das frequências, que é uma maneira que nós temos de conferir para ver se as frequências estão corretas, certo? Só que o problema é que isso aqui eu crio um inconveniente. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma distribuição numérica muito grande, números que se repetem muitas vezes, e aí fica ruim até colocar desta forma aqui, que já é um pequeno resumo desta forma aqui, certo? Só que, infelizmente, isso aqui ainda é, às vezes, trabalhoso e às vezes não mostra a informação conforme nós queremos. Então, o que é feito? A gente faz, então, uma distribuição de frequências com intervalos de classe. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Aqui, tá? É uma tabela diferente, onde aparecem as mesmas frequências, elas somam os mesmos 20 dessa frequência anterior, que significa esses 20 números dispostos aqui, só que aqui eles estão colocados de uma maneira diferente, tá? Eles estão colocados por classes. O que seriam classes? Tá? Seria uma gama de números que estão envolvidos em uma determinada faixa. Tá? Por exemplo, a primeira classe aqui eu tenho números que vão, as ocorrências que vão do 41 até quase 45. Depois eu vou explicar para vocês com detalhe por que quase 45 e não 45, tá, gente? Então, assim, ó, a faixa de números que vão de 41 até quase 45 são 7 ocorrências, 7 frequências, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Do 41, do 42, o 43 e o 44 são a gama de números que entram até o quase 45, mas não conta o 45, certo? Então vamos lá, 41, tenho 3 números 41. 42, tenho mais 2, são 5. 43 e 44, 6 e 7. Então, fechou a frequência. Eu tenho 7 números que vão do 41 até o 44, que é o quase 45, certo? Agora, por que quase 45, professor? Então, é o seguinte, o que acontece? Quando nós estamos colocando
uma frequência, nós podemos identificar o intervalo da classe. Nós temos aqui essa barra aqui, que indica que compreende o 41, e esse intervalo, esse intervalo dessa classe vai até o quase 45, mas como não tem uma barra aqui, então significa que ele não compreende 45. Certo? Então, se eu tivesse números quebrados, por exemplo, ele iria de 41 até 44,99999, mas não atingiria os 45 dentro desta classe. Por quê, gente? Porque aí, ó, na próxima classe, nós temos aqui, ó, 45 compreendendo o 45 até quase 49. Se a gente for olhar, é 48,9999. Se eu tenho aqui quase 49, aqui embaixo eu vou compreender o 49 e assim por diante, certo, gente? Isso é uma convenção, mas mais tarde eu vou explicar para vocês que existem algumas convenções diferentes, tá? Mas em suma, a gente usa essa convenção aqui, tá? Então é o seguinte, ó. A soma das frequências, como eu já falei, tá? Vai dar sempre o mesmo número, tá, de ocorrências que nós temos, tá? Então aqui, o que é a classe, gente? A classe, então, tá, são intervalos com variações de números dentro de uma distribuição. Ela é simbolizada por I, certo? E o número de classes, tá, é simbolizado por K. Então, por exemplo, quando I3, então I3 é a terceira classe, primeira, segunda, terceira, sempre de cima para baixo, contando, tá? Primeira, segunda, terceira. Então, ó, nessa tabela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu K é igual a 5, isso é, eu tenho 5 classes. E a classe 49 a 53, tá? É aqui, ó. Então, é I1, I2, I3. Então, a terceira classe é I igual a 3, certo? Então, aqui é só para dizer que é um número da classe, certo? Elementos de uma distribuição de frequência com intervalos de classe, tá, gente? Então, a gente utiliza 4 componentes para construir, tá, esse intervalo de classes. Isso é, para construir uma tabela similar à que nós estamos construindo aqui em cima, tá? Primeiro, a gente precisa de amplitude amostral, depois amplitude total, depois o número de classes, depois o amplitude ou intervalo de classes. Não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Eu vou colocar para vocês depois um exemplo em que eu coloco uma ordem, tá, para ajudar vocês a fazer esse exercício, vocês vão saber a ordem que deve ser seguida, tá? Então, vamos lá. Amplitude total da distribuição, tá, gente? A amplitude total da distribuição é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, vamos lá. Limite inferior e limite superior. Primeira coisa. Vamos pegar a primeira classe. Qual é o limite inferior da primeira classe? 41. Qual é o limite superior da primeira classe? 45, certo? Ou quase 45 aqui neste caso, mas a gente usa o 45, tá? Então, agora, gente, qual é que é a ideia? A ideia é nós colocarmos o limite superior da última classe, 61, menos o limite inferior da primeira classe, tá? Que é o 41. Então, tá aqui, ó, nesta tabela, 61, que é o superior da última classe, menos o inferior da primeira classe, nós temos igual a 20. Então, a amplitude total, certo? De variação de números dentro dessa tabela de distribuição de frequências é 20, certo? Vamos lá, amplitude amostral, gente. Amplitude amostral é diferente, um pouco diferente, tá? Da amplitude total, tá? Porque aqui eu estou levando em consideração, tá, as classes. Aqui embaixo, na amplitude amostral, eu estou levando em consideração os números, as amostras de números que eu possuo. Então, nesse caso, a amplitude amostral é o maior valor da amostra, 60, tá? Menos o menor valor da amostra, que é 41, certo, gente? Então, 60 menos 41, eu tenho 19, tá? Onde sempre, gente, a amplitude amostral vai ser sempre menor que a amplitude total. Por quê, gente? A gente tem uma folguinha, que a gente chama. Então, eu não vou colocar as classes exatamente do mesmo tamanho das minhas amostras, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é que eu tenha uma folguinha em que eu consiga trabalhar dentro da amplitude das classes, tá? Toda a minha amostra, certo? Eu não posso deixar exatamente do mesmo tamanho da minha amostra, tem que deixar uma folga. Então, por exemplo, ele acaba lá no 60, mas eu vou até o 61, ó. Ele começa no 41, tá?
Vamos ver aqui, ó. Ele começa no 41, tá? Mas eu posso começar no primeiro número, mas eu não preciso acabar no último número, certo, gente? Então, dessa forma, a gente sempre vai saber que a amplitude amostral, isso é a amplitude das amostras, sempre vai ser menor do que a amplitude total, certo, gente? Ou a amplitude total vai ser sempre maior que a amplitude das amostras, tá, gente? É uma redundância aqui que eu estou falando, tá? Número de classes é representado pelo K, tá, gente? Então, vamos lá. É a fórmula de Sturges, tá? Que é assim, ó. K é uma fórmula que tem, tá, gente? K é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Gente, o que é o n? N é um número de observações. Mas que n é esse, professor? Tá aqui, ó. O n é o número de observações. Aqui, ó. Esse número de observações aqui é o 20, não é? Que não é, por acaso, o mesmo número de frequência, certo, gente? Então, o número de observações ou o número de frequência é o 20, tá? É o n. Então, aqui, ó, nós vamos... Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Tá aqui, ó. Então, eu tenho K é igual a 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n, que seria o quê? 20. Então, para calcular o K, tá? Dessa distribuição, eu faço 1 mais 3,3 vezes logaritmo de 20, tá? Logaritmo de 20 é 1,3010, tá? Aí, tirei o logaritmo primeiro, depois eu multiplico e por último eu somo, tá, gente? Lembrem que primeiro a multiplicação, depois a adição, tá? Então, primeiro eu tiro o logaritmo para saber qual o número que é, multiplico pelo 3,3 e aí depois eu somo o 1. Então, ó, 1,3010 vezes 3,3 dá 4,2930 mais 1, 5,2930. Agora, gente, a gente precisa prestar atenção. Esse K aqui, ele pode dar sempre um número quebrado, não tem problema. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar para o número de classes, tá? Para o inteiro mais próximo. Então, qual é o inteiro mais próximo de 5,29? É 5 ou 6? É 5, né, gente? Então, eu vou arredondar o K para 5. Se fosse aqui 5,8, aí eu arredondaria para 6, certo, gente? Mas neste caso, eu vou arredondar o K de 5,29 para 5, certo? Então, de 5 até 5,5, tá? Eu vou arredondar para no inteiro inferior. Se for mais de 5,5, eu vou arredondar para o inteiro superior, tá, gente? Tá certo, gente? Então, vamos lá. Amplitude ou intervalo de classe, tá, gente? Que é o H, tá? Bom, como nós não temos aqui a amplitude total ainda, tá? Ou às vezes a gente ainda não dispõe da amplitude total para calcular o H, porque a gente ainda não chegou nessa tabela aqui, mais para frente vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Então é o seguinte, a gente usa a amplitude da amostra, tá? Então, o H é a amplitude da amostra dividido pelo K, tá? Então, vamos lá. H é igual a 19, que é a amplitude da amostra, dividido pelo 5, tá? Que é o número do K, tá? Que é o quê? Que a gente concluiu que é o número de classes, tá? Vai dar 3,8, certo, gente? Mas aí eu arredondei para 4. Ah, porque é o inteiro mais próximo, professor? Não. Nesse caso aqui, o H a gente não deve arredondar para menos, a gente sempre deve arredondar para mais. Se tivesse dado, por exemplo, 1,2, o inteiro mais próximo de 1,2 seria 1, né? Pois é, mas nesse caso aqui, a gente esquece a regra do arredondamento e sempre arredonda por inteiro mais próximo. O inteiro superior. O inteiro superior é o 2. De 1,2, por exemplo, é o 2. Então, se tivesse 3,2 aqui, eu ia arredondar para 4 da mesma forma, tá, gente? Mas é exclusivamente neste caso aqui, tá, gente? No caso do cálculo do H. No cálculo do K, não. No cálculo do K, a gente vai arredondar para o inteiro mais próximo. Depende se é 2 aqui, vou arredondar para 5. Se é 8 aqui, eu vou arredondar para 6. Certo, gente? Aqui, ó, limite, tá? Outros elementos da tabela. Limite inferior de cada classe, LI, e LS, limite superior. Tem algumas bibliografias, gente, que utilizam L maiúsculo para limite superior e L minúsculo para limite inferior. Também existe, tá, gente? Às vezes, dependendo do autor que se queira consultar, ele não usa LI e LS, ele usa L maiúsculo para limite superior e L minúsculo para limite inferior, certo? E aí a gente tem aqui uma nota, tá, gente? Aqui, ó. Falando sobre os limites, ó.
Quando eu tenho lá na tabela, tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, na tabela, tá? Vou usar essa tabela que está aqui, ó. É a mesma lá de cima. Eu tenho a barra aqui, significa que eu compreendo os números que tem 41. Mas eu não tenho a barra aqui. Então, significa que eu não compreendo 45, mas sim um número inferior a 45, que no caso é 44,999999, certo? Agora, se eu tivesse barra fechada deste lado aqui, aí então eu não compreenderia 45, eu compreenderia 45. Então, se tivesse a barra fechada aqui, seria as ocorrências de 41 até 45, compreendendo exatamente 45, certo, gente? Então tá, vamos lá. Ponto médio das classes, gente. Tá? Ponto médio da classe, o que que é? Eu somo o limite inferior com o limite superior, tá? E divido por 2. Eu vou achar o ponto médio da classe, apenas para achar qual é a medida, o ponto que é divide a classe ao meio, tá? Mas é cada classe, tá, gente? Não é a frequência total, tá? Não é a amplitude total, é cada classe. Então, por exemplo, 41, tá? Por exemplo, aqui, ó, x3. x3 seria 53, 49, ó. 53 mais 49 dividido por 2, dá 51. Certo, gente? Então, o ponto médio desta classe aqui seria 51, tá certo? A terceira classe, tá? X igual a 3, 1, 2, 3. Ou I igual a 3 também, tá, gente? Conforme a bibliografia também pode haver mudança, tá? Gente, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou, por exemplo, no exercício, tá? Depois que eu pedir algumas teorias, eu vou passar para vocês uma distribuição numérica colocada dessa forma aqui, certo? E aí, a primeira coisa que tem que se fazer, eu vou receber essa estrutura aqui, tá? Então, aqui, ó, temos a seguinte distribuição para fazermos uma distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? Então, aqui, a estatura de 40 alunos de uma escola, da escola A em centímetros, tá? Então, vamos lá. Ele colocou aqui, ó, 40 números, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Vezes 10 colunas. Dá 40 números, tá, gente? Então, eu sei que eu tenho um n igual a 40 aqui. O primeiro número que eu já sei, tá? Só que o que importa, para eu poder me achar e poder fazer os cálculos certos, é que eu preciso, primeira coisa é ordenar em roll, isso é, colocar em ordem crescente. Então, eu vou colocar do menor para o maior. Então, o mais baixinho vai ter 150 centímetros, 1,50 m, e o mais alto vai ter 1,73 m, certo? Ou 173 centímetros, ok, gente? Aqui ele está organizado, tá? Primeiro ele preenche a coluna, depois ele preenche a linha, tá? Então, 150, 151, 152, 153 e assim por diante. Então, primeira coisa, ordenar em roll. Ordenei em roll, eu vou vir aqui e vou calcular a amplitude amostral. O que é amplitude amostral? Não é o maior valor da amostra menos o menor valor? Sim. Qual é o maior valor? Não é 1,73? Ele está organizado aqui. Então, é só pegar o valor da ponta, né? O maior, 1,73, menos, tá? O 173, menos 150, tá, gente? Menos 150. Vou ter uma amplitude amostral de 23, o quê? Centímetros, tá, gente? Então, a amplitude amostral vai ter 23 centímetros. Então, a minha amostra compreende pessoas que variam no máximo 23 centímetros, da menor para a maior, ou vice-versa, tá, gente? Então, vamos lá. Só que assim, aqui na fórmula não pode mudar, tá? Não pode ser o menor menos o maior, porque isso vai dar valor negativo e a gente não trabalha com valor negativo. Então, a gente sabe que é o maior menos o menor, certo? Terceiro passo, calcular o número de classes, tá? Olha a equação aqui, ó. Vamos lá, para nós não nos perdermos. 1 mais 3,3 vezes o log de n. O que eu falei que era o n, gente? Não era 40, porque eram o quê? 40 alunos, 40 ocorrências. Então, tá, tirei o logaritmo de 40, 1,6. 3,3 vezes 1,6, 5,28. 5,28 mais 1, 6,28. Aí, o que eu coloquei a observação aqui? Arredonda para o inteiro mais próximo. Qual é o inteiro mais próximo de 6,28? 6, certo, gente? Então, o K ficou equivalente a 6. Vamos para o quarto passo. Calcular o intervalo de classes, tá, gente? Então, o H é igual à amplitude amostral dividido pelo número de classes, tá? Que é 23 dividido por 6. Dá 3,83333 dízima, tá, gente? Mas eu vou considerar sempre o que? O primeiro número depois da vírgula, 3,8. Arredonda sempre para o próximo inteiro, tá?
que é, gente? Se fosse 3,1, eu arredondaria para 4. Esse aqui lembra da particularidade do H, tá, gente? Então, arredondo sempre para o próximo inteiro. Então, de 3,8 ele vai pular para 4, tá, gente? Quinto passo. Calcular a amplitude total, gente. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar um número, tá, de classes vezes a amplitude das classes. Então, eu tenho 6 vezes 4, 24. Então, a amplitude total, tá? Estou conferindo aqui, ó, a amplitude total não é maior do que a amplitude amostral? É, então tá certo. Então, eu cheguei a colocar uma observação em vermelho aqui, tá? Verificar se a amplitude total é maior que a amplitude amostral, pois a amplitude total deve ser maior que a amplitude amostral, tá, gente? Então, por quê? Porque a amostra tem que caber com folga dentro da minha amplitude da tabela de frequências. Agora, gente, a gente vai pegar os valores que nós temos aqui. Eu coloquei aqui a tabela de novo para a gente entender como é que constrói esse modelo aqui, tá? Aí no sexto, a gente vai montar a tabela com os dados obtidos. Então, eu peguei aqui os dados obtidos, tá? Amplitude amostral 23, K é 6, H é 4, amplitude total é 24. Estou com os dados organizados aqui, vou começar a montar. Primeira coisa que eu vou fazer, sempre lembrando, eu começo aonde? Eu começo no meu valor mínimo. Meu valor mínimo não é 150? É. Então, eu sei que 150 vai ser o início ou o limite inferior da minha primeira classe. Ok, e agora? Bom, qual é o tamanho da minha classe? Não é 4? É. Então, 150 mais 4 não é 154? É. A frequência a gente deixa para preencher depois, tá, gente? Primeiro vamos nos concentrar em montar a estrutura de classes. Então é o seguinte, ó, primeiro lugar, quantas classes eu vou ter? 6 classes. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho que preencher 6 classes. Voltando aqui, primeira classe começa onde? No menor número que eu disponho aqui, 150. 150 vai aqui. O H é o quê? É o tamanho da classe. Então, ele vai de 150 mais 4, 154. O que acontece, gente? Ele vai de 150 até quase 154, mas ele não vai chegar a 154. Ele vai chegar a 153,9999 se tivesse o quê? Número quebrado. Não tem, mas não tem problema. O que eu vou fazer agora? Ah, mas então eu não vou compreender o 154? Vou, mas vai ser na próxima classe. Então, eu repito aqui, só que agora eu estou compreendendo, ó, o tracinho fechado aqui, ó, o 154. 154 mais 4 de novo, 158. Então, 154 é quase 158. O que eu vou fazer? Vou repetir o 158 aqui embaixo, tá? E vou fazer 158 mais 4, tá? Que é o tamanho de cada classe, 162. 162 até 158 até quase 162. Aqui embaixo é de 162 mais 4, 166. 166, tá? Que não está compreendido aqui, tá? Mas vai estar compreendido aqui, porque aqui é até 150, ó, porque não está fechado o traço aqui, vai de 159,999, certo? Então, de 162 até 159,999. Então, para compreender 156, eu jogo ele aqui para baixo e somo mais 4 de novo. E assim, quando eu tiver 6 classes, quando chegar no final da sexta, eu somo mais 6 e paro, certo? Agora, vamos fazer um cálculo, gente. Vamos pensar um pouquinho. Amplitude total não é 24? É, né? Então, 174 menos 150 não dá 24? Dá. Então, fechou todas, gente. A gente sabe, então, que a minha amplitude total vai de 150 até 174, tá, gente? Para ter uma folguinha. Eu não posso ter 23 de amplitude total. Eu sempre tenho que deixar um valor um pouquinho maior para poder caber toda a amostra dentro das minhas classes, dentro da minha tabela de frequência, certo? Agora, gente, depois que a gente montou essas linhas aqui, tá? Então, são 6 linhas que tem o tamanho de 4 cada classe, 150, 154, 154, 158, e assim a gente vai fazendo, tá? Agora, nós vamos preencher a frequência, gente. Agora é uma parte que tem que ter bastante atenção. Vamos lá. Primeira coisa. 150 a quase 154. Então, gente, a gente sabe que a gente não vai contar números que chegam em 154. Só até antes de 154. Vamos dar uma pensada. 150, 151, 152, 153. 154 eu conto? Não. Nessa classe não conto. Quantos tem? 1, 2, 3, 4. Então, eu boto aqui frequência 4.
certo, gente? Então, de 150 até quase 154, eu tenho 1, 2, 3, 4, ó, 153. Quando for o 154, eu já não conto mais nessa primeira classe. O que eu vou fazer? Eu vou contar agora números que compreendem de 154 até quase 158. Como aqui eu só tenho números inteiros, eu sei que é até 157. Então, vamos olhar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conto 158? Não, gente. Esse aqui ficou para a próxima, certo? Então, eu tenho 9. Tá? É só contar. 4, 8, 9. Certo? Aí coloca o número 9 aqui. Agora, de 158 até quase 162, certo? Mas não chega, é até 161. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Perdão, 11 até 161, tá? Então, ó, 11 aqui, ó, certo? Vamos de novo, tá? De 158 até 161, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? 162 eu não conto, então eu boto aqui 11. Agora eu conto de 162 a 166 e vou colocando as frequências aqui. O que acontece, gente? Eu preciso conferir quanto vai dar. 40. Quantos números eu tenho aqui? Eu não tenho 40 números aqui? Tenho. Então, aqui na minha frequência, eu tenho que ter o mesmo valor, 40. Se der mais ou menos, está errado. A gente se passou na contagem, certo, gente? E aí, nós terminamos de montar a nossa tabela de frequência, gente. Gente, é o seguinte, eu vou passar exercícios, tá? Primeiro, exercícios teóricos para vocês. Depois, exercícios práticos, tá? Onde vocês vão calcular e depois até montar algumas tabelinhas, tá? Mas não se preocupem, tá, gente? Isso é bem fácil. Vocês montando primeiro, assistindo esse vídeo, voltando, vocês vão ter toda e completa condição de conseguir fazer isso aí. Isso aqui é bem fácil, bem barbada, tá, gente? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Um abraço.